Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, nós vamos ler do verso 19 ao verso 24. Palavra do Senhor aos nossos corações. Nessa manhã nós vamos falar sobre o renovo da esperança que vem do Senhor. O renovo da nossa esperança, uma esperança que vem do Senhor. Lucas capítulo 10, do verso 19 ao verso 24. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra lida nesta manhã, que o Senhor nos traga entendimento, que Teu Espírito Santo nos ilumine na palavra, Pai, que o Senhor fale livremente ao coração da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, ele revela algo assim extraordinário nas Escrituras e na história da igreja, na tradição da igreja. Os tempos, as fases, as etapas que Deus tem na vida daquele que crê. A gente percebe claramente que, individualmente, Deus trata a nossa vida de forma pessoal. Embora estejamos aí engajados numa família, numa igreja, Deus fala de forma pública, de forma coletiva. Mas todo trato de Deus é individual. A gente prega, a gente compartilha, a gente fala. Deus fala com um de uma forma, com outro de outra, e Deus vai tratando as nossas necessidades. Com o decorrer dos anos, Deus também tratou assim na história, na tradição, as fases, as etapas. Nós, individualmente, passamos por situações assim na nossa vida. Talvez você se lembre, se eu destacar para você e perguntar assim: qual foi a maior fase, o melhor momento da sua vida, na sua história? Você talvez vai lembrar de um momento, de uma fase, de algo muito específico, o nascimento de alguém, a compra de algo, uma viagem, um período. Você vai se lembrar. Mas se eu perguntar para você assim, quais foram as fases difíceis, as mais difíceis, talvez você também consiga pontuar. Não, aquele momento, uma perda de alguém, uma coisa que não aconteceu. Você percebe que nós, às vezes, desfragmentamos. A gente compartilha, a gente compartimenta, né? A gente vai dando separações e fases, etapas, para os momentos que nós vamos vivendo, fases alegres, fases ruins, fases mais depressivas, fases que nós estamos exultantes. Na igreja, às vezes, é assim. Se a gente pegar, por exemplo, esse mês é mês de aniversário da igreja, 24 anos, final do mês, dia 28 e 29, estaremos celebrando. Se eu perguntar para a igreja, os irmãos que estão aqui já há muito tempo, perguntar qual foi a melhor fase, os irmãos, aquela época, aquele período, ok. E a pior fase? Foi essa, foi aquela. Nós, enquanto seres humanos, como instituição, como família, se a gente perguntar para a nossa família, também conseguimos lembrar. Qual foi a pior fase que a sua família já enfrentou? Qual foi o pior momento que a sua família já passou? Você também consegue se lembrar de algumas coisas, de alguns momentos específicos, também dos alegres. Nós temos esse senso, essa noção de fases que nós enfrentamos. Na história e na tradição da igreja também foi assim. E se a gente pensar que Deus, ele se revela na história,
de maneira progressiva, Deus vai se revelando, Deus vai aparecendo, Deus vai se tornando visível. O ministério de Jesus, por exemplo, no início, ele começa, ele nasce, e o nascimento de Jesus, ele é algo que chama a atenção. A estrela, Belém, os reis, os pastores, toda aquela perseguição, aquela muvuca toda que aconteceu no momento inicial, a manjedoura, toda aquela situação, daqui a pouco, há um hiato. Depois Jesus, com 12 anos no templo, passa por aquela situação que Maria e José ficam, cadê Jesus? E Jesus reaparece, eu estou cuidando dos assuntos do meu pai. Daqui a pouco some de novo, a gente não sabe muita coisa que aconteceu entre os 12 anos de Jesus até os seus 30 anos. A gente não tem muitos relatos, há aquele ato na história, e daqui a pouco Jesus surge, e João Batista, e começa todo aquele movimento, e o batismo, e de forma exponencial, aqueles 3 anos e meio, daqui a pouco Jesus morre, ele é crucificado, e a gente sabe, ressuscita ao 3º dia, reaparece aos seus discípulos, ascende aos céus, depois vem o Espírito Santo, e a gente vai percebendo que Deus, ele, no ministério de Jesus, o ministério de Jesus, ele é ascendente, as coisas vão acontecendo. Na história da igreja, Deus cria, conversava, tinha um relacionamento íntimo com Adão e Eva no Éden. Deus cria todas as coisas. O homem peca, ele é tentado, ele peca, ele é afastado de Deus. Depois há todo um retorno, toda uma transição de Deus em resgatar essa humanidade perdida. E aí Deus começa a falar por meio da criação. Salmo 19 diz isso. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, tudo aquilo, a gente olha para os astros do céu, a gente olha para a lua, a gente olha para as estrelas, a gente olha para todas as coisas, a gente vê Deus, a gente vê a complexidade que é tudo isso, e a gente fala, só pode ser Deus. Para aqueles que não creem, só pode ser uma força superior, pode ser algo divino. Para a gente que sabe quem é, a gente fala, é Deus. Então a gente percebe claramente que toda a criação de Deus expressa o poder e a glória de Deus. Mas ainda assim, Deus, que falava individualmente aos homens, mas separou-se do homem por causa do pecado. O salário do pecado é o homem afastado de Deus. Deus, a sua criação, se revelando ao homem. Daqui a pouco Deus passa a alguns, como Moisés, Deus se revelar de forma mais clara. E acontece aquilo que na teologia a gente chama de teofania, quando Deus ele se revela a Moisés daquela sarça que não se consome, mas pega fogo. Então Deus fala com Moisés, Moisés, tira a sandália do seu pé, que essa terra é santa. Moisés vai lá e quase deu vontade, irmão, só uma parêntese aqui, quase deu vontade hoje de pregar descalço aqui, que está tão gostoso esse carpete aqui, né? Está tão fofinho. Mas eu fico imaginando Moisés ali naquele monte, naquele lugar, e Deus falando com ele, Deus falando com Moisés, naquele lugar que foi separado para um lugar de encontro com Deus, um lugar separado para Deus, um lugar chamado santo por Deus. Mas, por muito tempo, Deus se cala, por causa do afastamento do pecado. Então Deus fala por meio da criação, daqui a pouco Deus começa a falar com o povo novamente, e agora Deus começa a falar por meio de Moisés. Deus fala com Moisés, Moisés fala ao povo. E daqui a pouco começam a se levantar os reis ungidos por Deus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os profetas. E aí esse Deus começa a falar por intermédio de profetas, teofanias, palavras, a própria Escritura, palavra de Deus. Ainda assim, há um distanciamento calculado de Deus com o povo. Deus falava com Moisés, mas no meio do povo Deus não estava, até mesmo pelo seu poder, pela sua pureza, pela sua santidade. Moisés tinha dificuldade, ele tinha que fechar e tapar os olhos por causa da glória de Deus. Há um afastamento, e a gente vai percebendo na história Deus se reaproximando do povo. Se no Antigo Testamento todo, a natureza, os profetas, as teofanias, a palavra escrita, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que precisavam entrar naquele lugar santíssimo para oferecer os sacrifícios,
Deus, de forma progressiva, uma fase de afastamento, e Deus buscando esse reencontro com o povo, Ele faz uma promessa. Nesse ambiente de afastamento, Ele promete que enviaria o Messias, o Machia, o ungido, o escolhido do próprio Deus. Quando a gente olha o Novo Testamento, essa migração dessa grande fase, desse grande ato, o nome que é dado a Jesus, Jesus o Cristo, o Messias, mas ele tem um nome. Ele é chamado de Emanuel, que significa esse ato de distância, de promessas que surgiram, que ele enviaria o Messias, agora ele é chamado de Deus conosco. Conosco, entre nós, ele está entre nós, ele está conosco. Jesus está ali, uma nova fase. Se pensarmos no Antigo Testamento que Deus falava por meio dos profetas, se Deus falava por meio das Escrituras, se Deus falava por meio da sua criação, de toda a sua obra, agora Deus está no meio do povo, é Jesus está aqui. Ele está aqui. Está tudo acontecendo. Mas para acontecer, e a gente chegar nesse texto aqui, que Jesus envia os seus 72, como diz esse texto na NVT, por exemplo, esses 70, a comissão dos 70, a comissão dos 72, que vão de 2 em 2 e pregam e anunciam, as pessoas se convertem, e demônios são expulsos, e pessoas são curadas, tratadas. Esse momento, que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, um lugar próprio, um tempo próprio, o tempo de Deus. Para que ele acontecesse, muitas coisas aconteceram. Para essa plenitude dos tempos, Deus se cala por mais de 450 anos, o período interbíblico entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus se esqueceu do povo. Quando a gente olha o Egito, por exemplo, o período lá de mais de 400 anos, do povo escravizado lá, será que Deus se esqueceu do seu povo? Períodos e fases específicas da vida, na humanidade, na história da igreja, na tradição. Nós vamos percebendo que cada fase é uma fase calculada, tratada especificamente por Deus com um propósito. Quando chega a plenitude dos tempos, João Batista começa a anunciar, a voz que clama do deserto, prepara o caminho do Senhor. Ele começa a anunciar, ele começa a profetizar. Depois de tanto tempo, lógico, o povo pecador, murmurador, um povo difícil. De repente Deus levanta, e levanta os improváveis, levanta João Batista. Mel silvestre, gafanhoto, se vestia de forma diferente de todo mundo, falava diferente de todo mundo, ninguém deu crédito à sua pregação. E Jesus vem justamente nesse tempo para resgatar a esperança perdida do povo, que as promessas de Deus se cumpririam no tempo dele. Com pessoas improváveis, num tempo que aparentemente a humanidade era improvável, depois de muito tempo que Deus havia se calado. A gente percebe exatamente nesse momento aqui, tudo o que está acontecendo e é algo fabuloso. Jesus relata isso com muita alegria. Quando eu olho para esse texto aqui, não sei se você percebe isso. Para você que é um escritor, um leitor das Escrituras, alguém que se dedica à leitura da palavra, e se lembra desse texto, essa missão dada no capítulo 10, Jesus comissiona e envia. Está acontecendo algo extraordinário. A pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas, as transformações de vidas, depois de muitos anos. O povo não sabia mais o que era isso, o povo nem esperava que isso acontecesse. Justamente nesse momento, Deus prepara o povo, por intermédio de Jesus, para esse resgate, para essa salvação. Não só salva, não só cura, não só liberta, mas agora prepara pessoas para fazer isso. Esses discípulos vão, eles começam a anunciar, pessoas se convertem, pessoas ouvem sobre Jesus, o reino de Deus é anunciado, e eles ficam como? Eles ficam alvoroçados. Porque as pessoas aparecem endemoniadas, eles vão lá, dão ordem, e a pessoa ela é liberta. Eles tocam em vida, as pessoas são curadas. Eles ficam maravilhados pelos sinais, por aquilo que eles estão fazendo.
E aí Jesus está muito feliz porque está tudo acontecendo, mas ao mesmo tempo, Jesus vai lá e trata o coração deles. Olha, não fiquem felizes por isso. Não fiquem felizes pelos sinais. Não fiquem assim, alvoroçados pelos sinais que estão acontecendo. Vocês devem ficar felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus. Ah, mas a igreja está crescendo, eu oro e expulso demônio. Ah, eu orei, uma pessoa foi curada. Querido, isso é sinal. A alegria da igreja, a alegria do nosso coração, deve estar no fundamento, no firmamento que Deus deu a nós, que é a base da nossa fé, a nossa salvação. Meus irmãos, as pessoas, elas estão sem esperança. A sociedade perdeu a esperança de dias melhores. As pessoas perderam o senso de alegria, de satisfação, de dias melhores. E não só a sociedade. O que eu percebo às vezes é que a gente, em algum momento da nossa caminhada, parece que a gente perdeu a alegria da salvação. A gente perdeu a alegria da comunhão. A gente perdeu a alegria da adoração. A gente perdeu a alegria de fazer a vontade de Deus. E Jesus está eufórico aqui, Jesus está feliz, Jesus está contente, os meus discípulos estão fazendo a obra que eu ensinei, eu comissionei, eles foram, e as coisas estão acontecendo, o tempo de Deus está se cumprindo. E a gente percebe que cada fase da humanidade, cada fase da revelação de Deus na história, de forma progressiva, Deus falava por intermédio agora Ele é o Emanuel, e agora quando chega esse tempo aqui, Jesus preparando os seus discípulos para uma nova fase e preparando a gente, igreja, para uma nova fase. Nós não estamos mais vivendo o tempo em que Deus falava por meio das teofanias ou por meio da sua revelação específica criacionista, criacional, a própria criação. Ele fala por intermédio de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como pregamos Hebreus 12, domingo passado. Mas quem revela Jesus a nós, quem faz a gente contemplar a criação, cuidar dela, entender as Escrituras, sermos iluminados para entender Deus, estamos vivendo um novo tempo, o tempo do Espírito Santo. Se Deus falava por intermédio se o Filho esteve entre nós, agora o Espírito habita em nós. E fala conosco, e traz a sua palavra e revela os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente vai entendendo que o tempo de Deus, quando as coisas de Deus acontecem, o tempo de Deus, ele é perfeito. O que eu percebo na minha caminhada de crente, nem de pastor não, de crente, é que por mais que tarde à nossa vista, quando as coisas de Deus acontecem no tempo perfeito. Por mais que tarde, por mais que pareça que Deus está em silêncio, Deus não está em silêncio. Ele trabalha. Deus está tratando. Deus está cuidando. Os cativeiros que o povo hebreu passou, onde está Deus? O povo está sofrendo. Quem permitiu que o povo fosse para lá foi quem? O próprio Deus. O aparente silêncio, distanciamento de Deus no povo lá no Egito. Deus cuidando, Deus tratando aquele povo. Depois de 450 anos, o povo escravizado, o povo passando por dificuldade, o povo passando por luta. Deus levanta um homem, Moisés, depois Josué, e Deus foi levantando os homens de Deus para liderar o povo. Ainda assim, o povo sentiu saudade dos 450 anos de escravo. Só trouxe a gente para cá para quê? Para morrer? Lá a gente tinha carne, lá a gente tinha comida, lá a gente tinha casa. Lá a gente tinha tudo, mas eram escravos. Deus tratando o tempo inteiro. A gente olha os profetas menores, o encerramento do Antigo Testamento. Esse ato, poxa, 450 anos, o povo esqueceu de Deus. O povo já não queria saber de nada, a terra foi invadida, agora quem está lá são os romanos. E o povo dominador, e o povo implanta a paz por intermédio da guerra, da força, é a Pax Romana. E os caras são ditadores, e tem um imperador agora que a gente tem que o adorar. Ah, cadê Deus? E Deus lá, cuidando, tratando, entendendo o que era a plenitude dos tempos, levanta um profeta diferente, João Batista. Por intermédio desse homem diferente,
Passaram muitos profetas no Antigo Testamento com características de profeta. Aí agora, no tempo da plenitude, que não era mais o anúncio para um profeta, mas a chegada do próprio Messias, o profeta que surge é João Batista. Diferentão, mas um homem levantado por Deus, para ser voz profética naquele tempo de ato, chamando atenção, para ser aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias, o Salvador da nossa vida. Meus irmãos, o tempo de Deus, ele é perfeito. Parece que tarda, mas eu gosto de entender que parece que Deus está em silêncio, mas de fato Deus está trabalhando em nosso favor. Cadê Deus nisso tudo? Deus está trabalhando. Se Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. A gente se acostumou com barulho. Nós somos uma sociedade muito barulhenta. A gente faz muito estardalhaço, muito movimento. De fato, somos uma sociedade muito sensitiva. A gente precisa de toque, a gente precisa de emoção, de expressão. Me faz lembrar a experiência de Deus com Elias, lá naquela caverna. O vento, a tempestade, e o fogo, e Deus lá, cuidando, tratando o profeta, renovando a esperança dele. E quando ele sai daquela depressão de Elias, Deus faz por meio de um sussurro. Mas Deus sabia o que mexia o coração de Elias. Deus tira Elias no sussurro daquela caverna, dá uma promessa, direciona. Elias não acabou, você ainda vai ungir reis, sacerdotes, profetas, muita coisa ainda vai acontecer no seu ministério, mas quando a gente chega no final da carreira de Elias, como é que Deus leva Elias aos céus? Foi por meio de um sussurro? Foi por meio de uma carruagem de fogo? O que foi aquilo? Deus tratou no silêncio na caverna, mas para finalizar a carreira de Elias, foi alguma coisa diferente. Deus, a Bíblia fala que Elias, ele é conduzido por algo extraordinário. A gente vai percebendo, meus irmãos, que Deus, ele tem um tempo para tratar. Num primeiro tempo, Elias foi no silêncio. No finalzinho, foi em algo mais volumoso. No ministério de Jesus, antes, nos anúncios, profetas com características de profeta. Mas na plenitude dos tempos, João Batista é diferente. O início do ministério de Jesus, aquele volume todo, aquele momento todo. Daqui a pouco, alguns hiatos na vida de Jesus, que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Mas quando começa o ministério de Jesus, não parou mais até a sua morte, ascensão aos céus, e continua reinando até hoje. A gente percebe na vida dos discípulos, os discípulos ali engateando. É esse momento, vai de 2 em 2. Estamos expulsando demônios. Eles se dobram. Jesus, vocês não estão entendendo, isso é só sinal, isso é só movimento. Vocês precisam ficar felizes, vocês precisam ficar contentes, regozijantes. É com o nome de vocês escrito nos céus. Vocês precisam entender o porquê que vocês estão fazendo isso. E aí, meus irmãos, a gente precisa tratar pelo menos 2 pontos aqui. Existem questões que às vezes acontecem com a gente, e a gente, às vezes, lá no nosso secreto, às vezes são coisas que a gente não fala para ninguém. E aí é você com Deus agora. Que lá no fundo, a gente fica se questionando assim, será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus está percebendo que eu estou passando por esse momento difícil, e está muito difícil para mim? Será que essa luta toda que eu estou passando, está passando assim despercebido por Deus? Será que Deus não está me notando? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho para a igreja, eu estou em todos os cultos, eu sou uma pessoa fiel a Ele, eu não minto, A gente faz a nossa autoanálise, a gente percebe assim, bom, está tudo certo. Aparentemente está tudo certinho, por que Deus não me responde? Ou por que Deus não disse um sim à minha oração? E aí, meu irmão, eu não tenho resposta para essa sua pergunta. Eu não tenho uma resposta. Para mim seria muito mais fácil dizer assim para você, só descansa, só espera.
E é de fato o que a gente faz. É assim ou não é? O que a gente vai fazer? A gente ora, a gente chora, a gente grita na presença de Deus, a gente faz alguma coisa, a gente se movimenta para querer chamar, de repente, a atenção de Deus na hora da nossa angústia. Mas esse texto aqui me mostra claramente, quando esses discípulos eles saem para pregar o Evangelho, isso tinha sido solicitado, a pregação do Evangelho tinha sido solicitado há tempos atrás. Por quem? Quem pediu para pregar o Evangelho e Deus não concedeu? Os anjos. Aquilo que seria muito mais simples de ser feito, os anjos ali, e pregando o Evangelho, as pessoas se convertendo, certamente, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas também, libertações acontecendo, nomes sendo escritos no livro da vida. Jesus, o próprio Deus, fecha, fala assim, não, isso é para a humanidade, são para os meus filhos lá. Quando Jesus, o próprio Deus, co-criador, você se lembra da pregação de semana passada, somente Cristo, quando ele vê tudo isso acontecendo, ele se regozija. Está acontecendo, mas o povo ainda estava entendendo errado. Agora a gente tem todo o poder, foi dado todo o poder a gente. Não. Vocês precisam estar felizes, é porque o nome de vocês está escrito lá no livro da vida. Vocês receberam, está registrado nos céus o nome de vocês, é o que Jesus relata no verso 20. A nossa alegria, o nosso contentamento, não é se Deus está ouvindo a nossa oração, perceba, entenda isso com muita maturidade em nome de Jesus. O que motiva a nossa fé, o que nos faz ficar de pé, não é se Deus vai atender ou não a nossa oração. Deus pode sim ou não atender a nossa oração. Ouvir, Ele ouve. Dizer sim é outra coisa. Se Ele vai dizer sim ou não, se Ele vai ficar em silêncio, isso pertence a Deus. O que motiva o nosso coração não pode ser a resposta que recebemos de oração, ou de um clamor específico, ou de uma campanha que a gente faz. O que motiva a nossa fé, a nossa oração, a nossa convicção, a nossa caminhada com Deus, é que já está registrado no céu o nosso nome já está no livro da vida. Se Deus me curar, eu terei mais tempo para dizer que Ele é bom, para pregar o Evangelho, para transformar vidas em seu nome. Mas se Deus não curar a minha necessidade física, a minha alma, o meu espírito já está curado e liberto. Eu vou descansar no Senhor. E eu vou entender que a minha salvação já está garantida em nome de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos alinhar quem somos. A nossa esperança está em Deus. O autor e consumador da nossa fé é Jesus. O Espírito Santo habita em nós. O tempo chegou. Deus está tratando, curando, dando direção para as nossas vidas. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Deus sabe exatamente quem somos. O que falta às vezes, aí sim, é algo que a gente precisa perceber e a gente precisa alinhar. A gente precisa perceber que a nossa esperança no Senhor, ela precisa ser renovada. Nós temos convicções, nós temos uma base para a nossa fé. É a nossa salvação em Cristo Jesus. O Senhor já garantiu isso no seu próprio nome, por meio da sua graça, morte e redenção na cruz. Todo o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você nos garante, já que entregamos a nossa vida e confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. De fato, Ele é autor e consumador da nossa fé. Mas como caminhamos? Como andamos? Apesar dos anos que parece que Deus não ouve a nossa oração, ou como nos profetas passados, até a chegada de João Batista, esse ato entre os antigos profetas e agora o novo e último profeta João Batista. 400 anos, Deus abandonou o povo. Será que Deus abandonou você? Será que Deus abandonou sua família? Será que Deus abandonou a igreja? Ou Deus está cuidando, tratando, ajustando, fazendo com que o povo perceba as suas necessidades? E aí o que a gente percebe de forma muito clara é que cada um sabe exatamente o que faz a sua esperança ser renovada. De repente uma palavra como essa renova a sua esperança, mas de repente outras situações que vão acontecer na sua vida, esperanças são renovadas. O que a gente precisa entender é que Deus tem um plano para todas as coisas. Eu lembro perfeitamente de caminhadas no ministério pastoral, de famílias assim ficarem muito tempo orando por alguém, especificamente. Isso nessa experiência de ministério pastoral. De pessoas estarem orando por muito tempo por uma bênção, por algo específico.
E aquela família que não estava esperando, de repente, um ente querido muito próximo falece. Aí a família entra em luto, entra numa depressão, naquela situação muito difícil, de às vezes não conseguir suportar o luto. E aí justamente naquele período, aquele período longo de oração que Deus parecia que não estava atendendo, justamente naquele momento do luto, Deus dá a resposta para aquele período todo de oração. E no meio de um luto, Deus traz uma alegria muito grande, um contentamento muito grande. E aquilo serviu de apoio, de suporte, de esperança renovada para aquela família vencer aquele luto. Certa vez, uma família muito querida, também numa situação como essa de doença, a família lutando muito tempo, um jovem com uma doença, como um câncer, lutou, muita oração, igreja orando, família, sabe, serva do Senhor, fiel ali, mas o jovem não resistiu e faleceu. Um jovem senhor. Passados 2 meses, o filho e a filha daquele jovem senhor lutava muitos anos para poder ter filhos, justamente naquele período em que aquela mãe, aquela avó, aquele avô estava vivendo aquele luto profundo. Os 2 engravidaram, a família, os 2 filhos, a nora, a filha, engravidaram. E aquela família ajustou o luto, foi curada, tratada por intermédio daquelas gravidezes que Deus concedeu naquele tempo exato. Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente não entende. E a gente não tem como explicar dentro da nossa limitação. Mas o que a gente percebe nessas 2 experiências, de períodos longos de oração, e parecia que nada acontecia. Justamente no momento de luto, Deus permite que aquilo aconteça, para que aquela família fosse tratada e restaurada. Deus sabe exatamente como cuidar do nosso coração na hora do luto, da dificuldade, da tristeza, da solidão. Parece que Deus está em silêncio, mas a Bíblia nos ensina que o tempo está em suas mãos. O tempo de Deus não é o nosso. E Deus sabe exatamente, por sermos imagem, sua semelhança, como restaurar no nosso coração a esperança, para a gente permanecer fiel a Ele, até o dia final, até o dia que Ele nos chamar. Meus queridos, Deus não nos chamou para a perdição, Deus não nos chamou para sermos mornos, Deus não nos chamou para sermos estéreis espiritualmente, Deus nos chamou para avançarmos pela fé. Deus nos chamou para produzirmos vidas no reino. Deus nos chamou para fazermos discípulos. Deus nos chamou para termos a alegria da salvação. Deus nos chamou para pregarmos o evangelho. Deus nos chamou para entendermos que já somos salvos e por isso vivemos. Mas às vezes as dificuldades da vida, as incredulidades, os abusos que a gente sofre, que você de repente já sofreu, os verdadeiros ladrões de alegria vêm para tentar destruir tudo aquilo que Deus já produziu para cada um de nós. Muitos cristãos, às vezes, ocultam a salvação, a alegria, a comunhão, colocam tudo acima daquilo que Deus já nos deu para vivermos de forma regozijante, marchando, triunfando aos céus, apesar dele saber o que abala a nossa fé. Uma notícia ruim de um dos nossos, uma perda de um emprego, um plano frustrado, um projeto que não avançou, um sonho que a gente sabe que não vai ser mais realizado. Deus sabe como somos. Deus sabe o que muda a gente. Deus sabe o que tira o nosso humor. Mas Ele também sabe como restaurar a alegria no nosso coração. A alegria de sermos igreja, a alegria de estarmos de pé. Meus irmãos, se nós olharmos à nossa volta, apesar das dificuldades. Tem uma coisa que eu aprendi no ministério, e aí é própria do ministério pastoral. Às vezes a gente está com uma igreja assim vibrante. A igreja está crescendo, as coisas estão acontecendo. E a gente percebe que às vezes tem 1, 2, 3, 5, um grupinho que não está muito feliz. E às vezes a gente dá mais foco àquele grupo que não está feliz pelo crescimento da igreja. A gente às vezes esquece do grande grupo que está feliz pelo crescimento.
Às vezes a gente tem pessoas à nossa volta, e aí não só mais com relação à igreja, mas muitos outros ambientes de trabalho, muitas coisas. A gente tem um grupão assim de pessoas que valorizam o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, sabe? Está ali, vibrando com o trabalho que a gente faz no mercado de trabalho. E aí vem alguém dar uma palavra contrária, fala assim, não gosto muito do seu estilo, do seu trabalho, acho que você não produz tudo que poderia produzir. E aí normalmente a gente foca nesta palavra. Parece que tudo aquilo de bom é destruído para aquela palavra. A gente vai percebendo, às vezes, meus irmãos, que existem muitos motivos para nos deixar tristes. Mas existem motivos infinitamente maiores para a gente permanecer. A gente, às vezes, olha para a igreja, o irmão não falou comigo, vou sair da igreja. Poxa, meu irmão, mas aquele irmão não falou com você, o restante todo falou com você. Naquele dia o louvor não ficou bom, mas nos outros, todos os dias o louvor ficou bom. Mas o pastor hoje falou muito alto, gritou, andou, pulou, fatiou, mas os outros dias não, ele estava atrás do púlpito parado. Mas a palavra hoje não foi boa, mas as outras foram. Mas esse mês a igreja, mas nos outros meses deu certo. Sabe, às vezes a gente foca no problema e ali rouba a nossa esperança, a nossa alegria. Às vezes em casa é assim com o filho, às vezes é assim em casa com a esposa. Você acerta tudo, mas se você errou ali, meu irmão, é ali que vai morar o perigo. A gente vai percebendo às vezes que nós somos assim, a gente deixa o pequeno detalhe atrapalhar toda a circunstância. Quando a gente olha para a nossa fé, a gente acordou hoje, glória a Deus. Está na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Tantas lutas, mas Deus dando vitória, e Deus tratando, as coisas acontecendo, e amanhã, em nome de Jesus, sair, levantar para trabalhar, e a salvação em Cristo Jesus. Tantas bênçãos Deus tem nos dado para restaurar a esperança no nosso coração, tratar a gente, para a gente sair daqui declarando, nós somos servos do Senhor e Deus nos ama. Deus tem cuidado da gente. Nosso nome já está escrito no livro da vida. Deus nos deu uma família, Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu um emprego, Deus nos deu saúde. Deus nos deu estabilidade, Deus está cuidando da gente. Renovar a esperança é uma obra de Deus na nossa vida, mas requer o nosso esforço para enxergar a obra de Deus em nós. Se precisávamos olhar para o céu para ver a glória de Deus, ouvir um profeta, ou em algum tempo olhar Jesus e a sua obra, meus irmãos, nesta fase da vida, para renovar a nossa esperança, vamos perceber o agir do Espírito Santo em nós. Como o Espírito Santo nos levanta na nossa caminhada. Como o Espírito Santo trata o nosso coração na hora da aflição e da nossa dor. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está cuidando, apesar do silêncio. Apesar dos nãos que Ele dá para a gente. Como tem nãos de Deus que nos abençoa. Como tem nãos de Deus que livra a nossa vida de uma cilada danada. E a gente fica lá, Deus disse não. E Deus sabe como tratar a gente também. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista que Deus está no controle da nossa vida. Nós precisamos aprender a descansar em Deus e a confiar na direção que Deus está dando. Nós precisamos parar para enxergar quanto Deus tem sido bom e quanto tem cuidado da gente. Apesar de termos aqui uma dificuldade, outra ali, situações que são difíceis da gente administrar, mas quando a gente olha para o céu, a gente vê a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. Quando a gente olha o nosso nome registrado nos céus, e a gente olha lá, como os discípulos, expulsamos os demônios, eles se dobraram a gente. Jesus falando, não se alegrem por isso não, se alegrem, porque o nome de você está registrado no livro da vida dos céus. Existe coisa mais importante para a gente cuidar nessa hora, sua família, sua igreja, sua fé, sua espiritualidade, a missão. Existem tantas coisas que o seu coração precisa estar focado agora, apesar das lutas e das dificuldades. Deus sabe quem você é. O Espírito Santo que cuida da gente, cuida do seu coração, cuidará do seu coração até o dia final. Você crê nisso? Como é que está a esperança do seu coração? Você está esperançoso?
que Deus vai cuidar dessa área que está difícil para você. Você tem esperança de dias melhores na sua família. Você tem esperança que lá no seu ambiente de trabalho a coisa vai melhorar, vai prosperar, e Deus vai produzir algo novo. Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Você tem esperança que Deus há de abrir uma porta de emprego para você? Para os seus, para o seu filho, para o seu neto, para a sua esposa, para o seu esposo. Ah, pastor, mas no meu ministério, você tem certeza que Deus te chamou para o ministério? Você tem certeza que Deus está no controle te guiando? Então tenha a convicção que também Deus está no controle. Nós precisamos entender, meus irmãos, que se o nosso coração não estiver em Cristo, ele pode estar em qualquer outra dificuldade. Apesar das lutas, nós precisamos estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo, em nome de Jesus. Tudo novo em Cristo Jesus, esperanças renovadas nessa manhã para a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar?